Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo. Capítulos 22 e 23. Hoje, todos estão dispostos a compreender a vontade de Deus e conhecer o caráter de Deus. Mas ninguém conhece a razão pela qual eles são incapazes de levar adiante o que desejam fazer, porque seu coração sempre os trai, e eles não conseguem alcançar o que querem. Como resultado, uma vez mais, eles são assaltados por um desespero esmagador, mas estão também amedrontados. Incapazes de expressar essas emoções conflitantes, eles só conseguem baixar a cabeça em sofrimento e ficar se perguntando o tempo todo: será que Deus não me iluminou? Será que Deus me abandonou secretamente? Talvez os demais estejam bem e Deus tenha iluminado a todos, menos a mim. Porque sempre me sinto perturbado quando leio as palavras de Deus. Por que não consigo compreender coisa alguma? Embora pensamentos como esses estejam na mente das pessoas, nenhuma delas ousa expressá-las. Elas meramente continuam se debatendo em seu íntimo. De fato, ninguém além de Deus é capaz de entender suas palavras ou compreender sua verdadeira vontade. Contudo, Deus sempre pede que as pessoas compreendam sua vontade. Isso não seria o mesmo que tentar fazer um pato sentar-se em um puleiro? Deus ignora as falhas do homem? Esse é um ponto crucial da obra de Deus. É o que as pessoas não conseguem entender. E dessa forma, Deus diz: o homem vive na luz, mas não está consciente da preciosidade da luz. Ele ignora a essência da luz e a fonte da luz, e além disso, a quem a luz pertence. De acordo com o que as palavras de Deus dizem ao homem e com o que elas exigem dele, ninguém sobreviverá, porque não há nada na carne humana que esteja aceitando as palavras de Deus. Assim, ser capaz de obedecer às palavras de Deus, ter apreço e ansiar pelas palavras de Deus, e aplicar aquelas palavras de Deus que apontam para o estado das próprias condições do homem e assim virem a conhecer a si mesmos, esse é o padrão supremo. Quando o reino for por fim realizado, o homem que vive na carne ainda será incapaz de captar a vontade de Deus e ainda pedirá por sua orientação pessoal. No entanto, as pessoas simplesmente estarão sem a interferência de Satanás e possuirão a vida normal do homem. Esse é o objetivo de Deus ao derrotar Satanás. O que ele faz, principalmente para recuperar a substância original do homem, que foi criado por Deus. Na mente de Deus, carne se refere ao seguinte: a incapacidade de conhecer a substância de Deus, a incapacidade de enxergar os assuntos do reino espiritual e, ademais, a capacidade de ser corrompido por Satanás, mas também de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Essa é a essência da carne criada por Deus. Naturalmente, também visa evitar o caos que seria causado pela falta de ordem na vida da humanidade. Quanto mais Deus fala e quanto mais incisivamente o faz, mais as pessoas entendem. As pessoas mudam inconscientemente e inconscientemente vivem na luz. E por isso, por causa da luz, elas estão crescendo e deixaram as trevas. Esse é o belo cenário do reino e o viver na luz, afastar-se da morte, como muitas vezes foi dito no passado. Quando o Sinem tiver sido realizado na terra, quando o reino tiver sido realizado, não haverá mais guerra na terra. Nunca mais haverá fome, nem pragas, nem terremotos.
As pessoas deixarão de produzir armas. Todos viverão em paz e estabilidade. E haverá relações normais entre as pessoas e relações normais entre os países. Contudo, o presente não se compara com isso. Sob os céus, tudo está um caos. Golpes de Estado gradualmente começam a acontecer em cada país. Na esteira das declarações de Deus, as pessoas vão aos poucos se modificando. E do ponto de vista interno, cada país é lentamente dilacerado. As sólidas fundações da Babilônia começam a balançar. Como um castelo na areia, e na medida em que a vontade de Deus se modifica, mudanças tremendas ocorrem no mundo sem serem percebidas e todo tipo de sinal aparece a qualquer hora, mostrando para as pessoas que o dia final do mundo chegou. Esse é o plano de Deus. Esses são os passos pelos quais Ele opera e cada país certamente será despedaçado. A velha Sodoma será aniquilada pela segunda vez. E assim Deus diz: o mundo está desabando. A Babilônia está paralisada. Ninguém além do próprio Deus é capaz de entender isso completamente. Existe, afinal, um limite para a percepção das pessoas. Por exemplo, os ministros do interior podem até saber que as circunstâncias presentes estão instáveis e caóticas, mas são incapazes de lidar com elas. Eles só podem se deixar levar pela correnteza, esperando em seu coração pelo dia em que poderão manter a cabeça erguida, ansiando para que venha um dia em que o sol voltará a nascer no Oriente, brilhando por toda a terra e revertendo esse miserável estado de coisas. Mal sabem eles, no entanto, que quando o sol despontar pela segunda vez, seu surgimento não terá o propósito de restaurar a velha ordem. Será um ressurgimento, uma mudança completa. Esse é o plano de Deus para o universo inteiro. Ele produzirá um novo mundo, mas, acima de tudo, Ele primeiro renovará o homem. Hoje, o mais importante é trazer a humanidade para dentro das palavras de Deus. Não só permitir que ela desfrute das bênçãos do status. Além disso, como diz Deus, no reino eu sou rei. Mas em vez de me tratar como seu rei, o homem me trata como o Salvador que desceu do céu. Como resultado disso, ele deseja que eu lhe dê esmolas e não busca o conhecimento sobre mim. Essas são as reais condições de todas as pessoas. Hoje, o que é crucial é dissipar completamente a ganância insaciável do homem, assim, permitindo que as pessoas conheçam a Deus sem pedir nada. Não é de admirar, pois que Deus diga: foram tantos os que clamaram a mim como faz um mendigo. Foram tantos os que abriram seus sacos para mim e imploraram que eu lhes desse alimento para sobreviver. Estados como esse ressaltam a ganância das pessoas e mostram que elas não amam a Deus, mas fazem exigências a Deus, ou então tentam ganhar as coisas a que aspiram. As pessoas possuem a natureza de um lobo faminto. Todas elas são astutas e gananciosas, e, portanto, Deus faz exigências a elas reiteradamente, forçando-as a deixar de lado a ganância de seu coração e amar a Deus com sinceridade. Na realidade, até hoje, as pessoas ainda têm de entregar todo o seu coração a Deus. Elas estão em cima do muro, ora dependendo delas próprias, ora dependendo de Deus, sem confiar completamente em Deus. Quando a obra de Deus tiver atingido um certo ponto, todas as pessoas viverão no amor e na fé verdadeiros, e a vontade de Deus será cumprida. Assim, as exigências de Deus não são muito altas.
Os anjos se movem constantemente entre os filhos e o povo de Deus, correndo entre céu e terra e descendo até o mundo humano depois de retornar diariamente ao reino espiritual. Esse é seu dever e, portanto, todo dia os filhos e o povo de Deus são pastoreados e sua vida muda gradualmente. No dia em que Deus mudar sua forma, a obra dos anjos na terra estará oficialmente concluída e eles retornarão ao reino celestial. Hoje, todos os filhos e o povo de Deus estão na mesma condição. Na medida em que os segundos passam, todas as pessoas estão mudando e os filhos e o povo de Deus gradualmente se tornam mais maduros. Em contrapartida, todos os rebeldes também estão mudando diante do grande dragão vermelho. As pessoas não mais são leais ao grande dragão vermelho, e os demônios não mais cumprem seus arranjos. Em vez disso, elas agem como acham apropriado e cada uma segue o próprio caminho. Portanto, quando Deus diz: "Como poderiam não perecer os países da terra? Como poderiam não cair os países da terra? Os céus vêm pressionando para baixo em um instante. É como se houvesse uma sensação ominosa pressagiando o fim da humanidade." Os vários sinais ominosos profetizados aqui constituem precisamente o que está ocorrendo no país do grande dragão vermelho e ninguém na terra é capaz de escapar. Essa é a profecia nas palavras de Deus. Hoje, todas as pessoas têm uma premonição de que o tempo é curto e aparentemente sentem que um desastre está prestes a se abater sobre elas. Contudo, elas não têm meios de escapar e, portanto, todas elas perderam a esperança. Deus diz: "Enquanto eu decoro o aposento interior do meu reino dia após dia, ninguém jamais irrompeu de repente no meu ambiente de trabalho para atrapalhar minha obra." De fato, o significado das palavras de Deus não é simplesmente dizer que as pessoas podem conhecer Deus em suas palavras. Acima de tudo, elas indicam que a cada dia Deus organiza todo o tipo de desenvolvimento em todo o universo para servir a próxima parte da sua obra. A razão pela qual ele diz: "Ninguém jamais irrompeu de repente no meu ambiente de trabalho para atrapalhar minha obra", é que Deus opera na divindade, e mesmo que as pessoas queiram, elas são incapazes de participar da sua obra. Eu gostaria de lhe perguntar: você conseguiria organizar todos os desenvolvimentos do universo inteiro? Você conseguiria fazer as pessoas na Terra desafiar seus ancestrais? Você poderia conduzir as pessoas em todo o universo para servir à vontade de Deus? Você poderia levar Satanás a se amotinar? Você poderia fazer as pessoas sentirem que o mundo é desolado e vazio? Pessoas são incapazes de fazer essas coisas. No passado, quando as habilidades de Satanás ainda estavam por ser exercidas plenamente, ele sempre interferia em cada estágio da obra de Deus. No estágio atual, Satanás já não tem mais truques e, portanto, Deus permite que ele mostre suas verdadeiras cores para que as pessoas possam conhecê-lo. Essa é a verdade sobre as palavras: "Ninguém jamais atrapalhou minha obra." Todo dia, as pessoas das igrejas leem as palavras de Deus. E todo dia, elas fazem o trabalho de dissecção em cima da mesa de cirurgia. Por exemplo, palavras irônicas como perderem seu posto, serem demitidas, dominados seus medos e recobrada a compostura, abandono, desprovidos de sentimento, atormentam as pessoas e as tornam mudas de vergonha. É como se nenhuma parte de todo o seu corpo
da cabeça aos dedos dos pés, de dentro para fora, fosse aprovada por Deus. Por que as palavras de Deus desnudam dessa maneira a vida das pessoas? Deus está deliberadamente dificultando as coisas para as pessoas? É como se o rosto de todas as pessoas estivesse borrado de lama que não pode ser lavada. De cabeça baixa, todo dia elas prestam contas dos seus pecados como se fossem vigaristas. As pessoas foram corrompidas por Satanás a tal ponto que não dispõem de uma percepção plena do seu verdadeiro estado. Porém, para Deus, o veneno de Satanás está em cada parte do corpo delas, até na medula. Como resultado, quanto mais profundas as revelações de Deus, tanto mais temerosas se tornam as pessoas. Portanto, todas as pessoas podem conhecer Satanás e ver Satanás no homem, pois elas têm sido incapazes de ver Satanás a olho nu. E já que tudo entrou na realidade, Deus expõe a natureza humana. Quer dizer, Ele expõe a imagem de Satanás. E, portanto, permite que o homem veja o Satanás real e tangível, para que conheçam o Deus prático. Deus permite que o homem o conheça na carne e confere forma a Satanás, permitindo, portanto, que o homem conheça o Satanás real e tangível na carne de todas as pessoas. Os vários estados dos quais se fala são todos expressões dos feitos de Satanás. E assim, é justo dizer que todos os que são da carne constituem a corporificação da imagem de Satanás. Deus é incompatível com seus inimigos. Eles são hostis um ao outro e são duas forças diferentes. Demônios são para sempre demônios. Deus é para sempre Deus. Eles tão incompatíveis quanto fogo e água, sempre tão separados quanto o céu e a terra. Quando Deus criou o homem, um tipo de pessoa tinha os espíritos dos anjos, enquanto outro tipo não tinha espírito, e, portanto, estes últimos eram possuídos pelos espíritos demoníacos, sendo chamados de demônios. No final, anjos são anjos, demônios são demônios, e Deus é Deus. Isso é o que é cada um de acordo com seu tipo, e assim, quando os anjos reinam na terra e desfrutam de bênçãos, Deus retorna à sua morada e o restante, os inimigos de Deus, é transformado em cinzas. De fato, exteriormente todas as pessoas amam a Deus, mas a raiz está na substância delas. Como podem aqueles que têm a natureza de anjos escapar da mão de Deus e cair no poço sem fundo? E como podem aqueles que têm a natureza de demônios algum dia amar a Deus de verdade? A essência dessas pessoas não é a de um amor verdadeiro por Deus. Portanto, como poderiam algum dia ter a chance de ingressar no reino? Tudo foi arranjado por Deus quando Ele criou o mundo. Exatamente como Deus diz: Eu avanço em meio ao vento e à chuva, e passei ano após ano entre os homens, e cheguei em tempo ao dia de hoje. Esses não são os passos do meu plano de gerenciamento? Quem jamais acrescentou algo ao meu plano? Quem pode escapar das etapas do meu plano? Tendo se tornado carne, Deus tem de experimentar a vida do homem. E não é esse o aspecto prático do Deus prático? Deus não oculta nada do homem por causa da fraqueza do homem. Em vez disso, Ele desnuda a verdade ao homem, exatamente como Deus diz: Passei ano após ano entre os homens. É exatamente porque Deus é Deus tornado carne que Ele passou ano após ano na terra. De acordo com isso, somente depois de se submeter a todo tipo de processo, Ele pôde ser considerado Deus encarnado. E somente depois disso,
ele pôde operar na divindade dentro da carne. Então, depois de ter revelado todos os mistérios, ele estará livre para mudar sua forma. Esse é um outro aspecto da explicação sobre o não ser sobrenatural, a qual é instruída diretamente por Deus. É necessário passar no teste de cada uma das palavras de Deus sem ser superficial. Essa é a comissão de Deus.